Bom, boa tarde, boa tarde. Quem está aqui na frente, vocês façam um favor, fica de olho aqui, ó. Se esse azul, não, acho que não vai dar nada, mas vocês já irão acostumando todas as aulas. Se o azulzinho começar a piscar, ou aqui quem conseguir ver aqui, começou a piscar, vocês me avisam, por favor, que eu tenho que trocar o microfone. Certinho? Hoje eu acho que não vai dar nada, mas ontem eu gravei a aula inteira. Não, ele pagou tudo. Não, ficou. Ontem foi bravo. Mas vamos lá então, meus amiguinhos. Todo mundo feliz, todo mundo contente. Acredito que vocês ainda estão naquela semana achando que não tem que fazer nada, que não tem nada para estudar, que ainda não tem conteúdo. Isso muda a partir de amanhã, hein? Amanhã eu já lanço a primeira atividade no Moodle, mais ou menos umas 30, 40 questões. Toda semana no Moodle, eu vou deixar lá as aulas gravadas, uma sugestão de estudo, com material de aula e uns exercicinhos bestas para vocês fazerem. O que é esses exercicinho besta? Não é exercicinho que vai cair em prova, nada disso. É mais para você, seria para ver se você entendeu a aula. Um inicial. E vale nota no final, tá bom? Quanto que eu coloquei que vale? 10%? É 10%, né? É pouquinha coisa, mas sim, dá uma ajuda, né? Tá bom? Então vamos lá, meus amiguinhos. Eu tive pensando, existe uma possibilidade da gente fazer a primeira prova toda em casa. Vocês preferem? Uma semana? Você acha melhor, Bruno, prova em casa ou as provas em sala? Também prefere? Então tá bom. Em geral, os meus alunos não gostam das provas que eu dou para fazer em casa. Eles acham mais fácil. Ah? Não, 5. 5 questões só. Oi? Não. Não dá, né? Que é em casa, você tem uma semana, você vai pesquisar, você vai perguntar para professor, você vai perguntar para não sei quem, você vai para inteligência artificial, eu tenho que garantir que nenhuma dessas coisas você vai conseguir. Não, eu tenho que garantir que você estude. Entendeu? Não vai, assim, não vai. Assim, vocês não vão acreditar em mim. Se eu der a prova para fazer em casa, não percam tempo jogando inteligência artificial e indo para internet. Não percam tempo. Vocês não vão conseguir por esses meios. Tá bom? Se não acredita em mim, pergunta para os alunos dos cursos. Em geral, a prova que é para fazer em casa são as de menores notas. Oi? Não, eu recomendo. O que você quer? Não, o que você quer assim? Não. O que você quer assim? Você tem determinados objetivos na faculdade. Em geral, o objetivo número 1 do aluno é o quê? Não é aprender, passar. Certo? Se você quer passar só, de verdade, fazer a prova aqui. Agora, se você está disposto a estudar para aprender, aí fazer em casa. Porque uma semana que a prova em casa, em geral, o que os alunos falam, é que você fica uma semana preocupado. É uma semana você estudando, tentando resolver, tentando resolver. Nisso você, que é o que eu espero, você pesquisa, você vai pegar vários livros, você vai estudar, porque como a prova é em casa, você quer garantir que está tudo muito certo. Quando a prova é aqui, a questão do tempo, você sempre vai naquela, vou com qualquer coisa, se você não tem domínio. Entendeu? Em termos de sossego, de tranquilidade, isso eu posso garantir. É melhor aqui. Vocês terem mais sossego. Agora, para aprender, eu de verdade acredito melhor que são as provas em casa. Para mim, me dá muito mais trabalho a prova que vocês fazem em casa. Porque eu tenho que pensar nos exercícios, eu tenho que inventar os exercícios. E para corrigir, é uma luta. É uma luta para eu corrigir. Mas, vamos ver. Não, vou dar um exemplo de um exercício que eu colocaria para você fazer em casa. Olha que simples. Qual a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? Vou dar um exemplo de uma resposta que apareceria, seria 0, e os alunos reclamariam.
O aluno falaria assim, ó, a velocidade média é a velocidade quando você pega uma média. A velocidade instantânea é aquela velocidade no instante. Olha só, ele está usando a palavra instante para explicar o que é uma velocidade instantânea. Isso não faz sentido. Você não usa o radical de uma palavra para explicar o significado de uma palavra. Seria análogo eu falar assim, hoje a gente vai estudar sobre o chong. O que vocês me perguntariam? Chong. O chong é quando você dá uma chongada. Cara, é a mesma coisa. Entendeu? Só que, em geral, os alunos têm a dificuldade de entender que aquilo que ele está escrevendo, ele não está explicando nada. Entenderam? Então, mas eu vou pensar ainda. Qual o motivo de eu optar pela prova em casa também? Eu não perco aula. Eu valorizo muito o tempo de aula, justamente que vocês vão perguntando, é onde eu acho que eu consigo colaborar mais com a evolução de vocês aí. Certo? Outra coisa, tá? Que eu não sei, todo mundo confunde. Quando eu dou prova para fazer em casa, teve um aluno que perguntou uma vez, professor, prova em casa, eu posso usar calculador? Eu falei, não. Não pode. E eu vou discutir. Cara, né? Prova em casa, você pode inclusive me consultar. Se eu estou dando a prova para fazer em casa, eu estou entendendo que você tem todas as possibilidades à sua disposição. Perguntar para os alunos, perguntar para os veteranos, buscar professor, perguntar para mim. Só que ninguém nunca veio atrás de perguntar para mim, não sei por quê. Raramente. E toda vez. E vocês também vai ser a mesma coisa, você vai ver. Raramente aluno. É óbvio que você não vai vir perguntar para mim, eu vou resolver o exercício e falar assim, agora vai lá e passa. Não. Mas eu vou tentar ajudar ou complicar um pouquinho mais. Certo? Tudo bem? Vamos lá então, meu povo. Vamos lá que eu quero ver se eu acabo um pouquinho mais cedo, para eu ter um pouquinho de descanso, que hoje eu ainda. Daqui a pouco eu ainda pego a molecadinha de 9º ano. Revisão. Vamos fazer uma revisão rápida, mas bem rápida, do pouco que eu discuti na aula passada, para a gente poder adiantar. E os conceitos que, assim, eu já percebi que eu vou ter que andar com os conceitos sem vocês terem se apropriado de maneira devida de conceitos anteriores. Por mais que a gente discutiu bastante na aula passada, vou discutir um pouquinho mais hoje, vão ter situações que vocês ainda não sabem o que é força, a diferença da primeira para a segunda lei de Newton. Tá? Só que eu vou tentar recuperando isso ao longo aí do curso, tá bom? E sempre fazendo questionamentos aí para vocês. Uma maneira de vocês sempre buscarem entender física é vocês colocarem isso no seu dia a dia, tá? Quando for no mercado, quando for na farmácia, tá lá sozinho, não tem ninguém escutando, comece a tentar identificar termos de físicas utilizados de maneira errada. Ó, vou dar um exemplo que é um que eu quero responder hoje. Eu não sei, hoje em dia, vocês financeiramente, aluno hoje de graduação, é financeiramente muito melhor do que no meu tempo, né? Evoluiu ainda bem. E quando eu estava na faculdade, uma maneira que a gente... Hoje os meninos que estão na faculdade querem conquistar as meninas, querem chamar a atenção das meninas, ou anda de carro, ou anda de moto. No máximo que eu tinha era uma bicicleta. E assim, meninas, vocês sabem que menino nenhum andando de bicicleta vai impressionar vocês. Certo? Né? Só que nós achávamos que sim. E ainda mais se você andasse sem as mãos. Você está lá na bicicleta, olha, eu sei andar sem as mãos. Sabe o que é um detalhe legal? Alguém aqui já andou de bicicleta sem as mãos? Vocês conseguem andar sem as mãos? Olha lá, todos os meninos também, ó. Você consegue virar? Você consegue fazer curva com a bicicleta sem as mãos? Sem encostar no guidão? Como? Cara, é nesse ponto que eu tô falando. Vamos parar, vamos parar para pensar fisicamente. Como que isso é possível? Vamos ver se a gente consegue responder isso hoje. Por que que isso vira? Essa é a questão. Porque o simples fato de eu inclinar um pouquinho o corpo,
garante que eu vou conseguir fazer uma curva? Entendeu? São esses questionamentos que é bom a gente colocar, essas coisas que são muito naturais, a gente colocar no nosso dia a dia e a gente começar a tentar explicar, pode trazer. Você não vai conseguir explicar, mas a busca por uma explicação vai fazer com que você tenha mais contato com conhecimentos, com conceitos de física, e aí a sua cabeça vai se preparando melhor para essas coisas. Tudo bem? Certo? Então, vamos basear nisso hoje, porque eu não consegui impressionar nenhuma menina, ainda não tem respostas. Porque é muito show você andar sem as mãos. Né? Agora, por que eu consigo virar? Como que eu consigo fazer essas curvas? E vocês falaram um negócio, né? Só curva aberta, por que não uma curva fechada? Por quê? Porque explicação física, é isso que eu quero. Vamos tentar buscar a explicação física. Tá certo? Então, vamos começar com a nossa revisão. A nossa revisão, vamos falar, primeira lei de Newton, basicamente para nós, ela diz o quê? Olha, para analisar qualquer coisa, você vai precisar de um referencial. Então, eu só começo a análise de algum modelo, começo a análise de alguma coisa a partir do instante que eu tomo uma referência. Tá? Um referencial para nós, em geral, aqui a gente vai trabalhar muito com sistemas unidimensionais, então você vai ter que pôr uma reta, é um eixo X, se for movimento bidimensional, eixo X e eixo Y, se for movimento tridimensional, eixo X, eixo Y, eixo Z. Nós vamos chegar nisso, tá bom? Mas a gente precisa apresentar um referencial. Por exemplo, imagine que eu estou querendo pegar o celular de alguém que está usando o celular agora e tacá-lo longe. Só uma suposição. Se alguém estiver usando o celular, não estou falando especificamente de você. Mas imagine que eu quero tacá-lo longe. Vocês que estão na aula de física, o que vocês vão querer fazer? Eu vou querer analisar a trajetória desse celular. Só que para analisar a trajetória, é analisar deslocamento, consequentemente velocidade. Só que essas são grandezas relativas. Relativas a quê? A um referencial. Esse é o conteúdo da primeira lei de Newton. Nós temos que buscar referenciais inerciais. Referenciais inerciais, definição bem basicona, que isso aqui deveria ter sido mais discutido em Física 1. Tá? Referencial inercial é um referencial que não está sob a ação de nenhuma força. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Se um referencial inercial não está sob a ação de nenhuma força, o que você pode dizer desse referencial? Não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, tem duas possibilidades. Ou ele está, ou com velocidade constante. Só que, peraí, olha a bucha. Está parado. Vocês querem o quê? O referencial está parado? Com relação a quê? Está vendo a bucha? Com relação ao outro referencial inercial. Então, a busca por um referencial inercial não é algo tão simples. Então, para nós vamos considerar assim, qual é o melhor referencial inercial que nós temos? A Terra. Na prática, a Terra não é um referencial inercial. Só que com muito boa aproximação ela é. Tá bom? Então, toda vez que eu apresentar um referencial inercial, esse referencial vai estar em repouso com relação à Terra, porque eu estou admitindo que a Terra seja o nosso melhor referencial inercial. Tudo bem? E o que tem de grandioso, de simples em referenciais inerciais? Se você está em um referencial inercial, é impossível para você, dentro do referencial, detectar se esse referencial está em repouso ou se ele está com velocidade constante. De dentro do referencial você não percebe. Repetir não. Porque se eu repetir, você não vai entender. Então eu tenho que buscar outro exemplo. Certo? Vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo que o Galileu deu quando ele... Aliás, a lei da inércia foi proposta por Galileu, tá? Ela é chamada de primeira lei de Newton, mas ela foi proposta por Galileu. Trabalhado um pouquinho mais por René Descartes. Vamos imaginar esse navio. Tá? Esse navio está com velocidade constante em relação à Terra. De acordo? Se o navio está com velocidade constante com relação à Terra,
Ele pode ser considerado um referencial inercial? Pode? Sim. De acordo? O que eu estou falando? Como se chama? Coloquei o Igor dentro desse referencial inercial. Cá está o Igor. O Igor compartilha do mesmo movimento que o navio, certo? Então, o Igor não consegue detectar se o navio está em repouso ou se o navio está em movimento. Para o Igor, o navio está em repouso. Vocês estão duvidando, né? Não. Se está duvidando, pode duvidar. Porque assim, ó, você vai falar assim, não, professor, se eu estiver no navio, eu vou saber diferenciar que o navio está em repouso ou se ele está em movimento. Mas você olha para fora. Você não percebe que o navio está em repouso ou em movimento com qualquer coisa dentro do navio. Igual que? Igualzinho o avião. Parado, se eu jogar isso aqui para cima, ele volta para minha mão. Certo? Eu vou andar com velocidade constante. Ó, vou até abrir a mão aqui assim. Certo? Ó, andando com velocidade constante. Se eu jogar ele para cima, ele volta para minha mão. Tudo ocorre, quando eu estou no referencial inercial, tudo ocorre como se esse referencial estivesse parado. Tudo bem? Deixa eu trocar isso aqui, essa borracha. Vamos trocar? Vamos trocar pela borracha? Ó, eu sou um referencial inercial, certo? Joguei a borracha para cima, ela voltou na minha mão. Estou andando. Se eu jogar ela para cima, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar na minha mão. Que movimento que eu vi? Eu só vi ela para cima e para baixo. Estando eu parado ou estando em movimento? E vocês? Que movimento vocês viram? Vocês viram um movimento diferente. Tá certo? Agora, olha que legal. Ó, sou um referencial inercial. Ó, ela caiu porque eu não olhei, mas vocês perceberam. Subiu e desceu na mesma coisa. Olha que interessante. Sou um referencial inercial. Joguei para cima, parei. Perceberam que ela continuou? Porque eu deixei de ser referencial inercial. Ela mantém o movimento como se ela estivesse no referencial inercial. Tudo bem? Isso. Tá certo? Então, um referencial inercial, estando em um referencial inercial, você não vai saber, com experimentos dentro desse referencial, se esse referencial está em repouso ou se ele está em movimento com velocidade constante. Entendido? Igor, né? Entendido? Galileu dava o seguinte exemplo. Imagine que o navio está parado. Se eu soltar uma bola do alto do navio parado, onde é que a bola vai cair? Na onde? Na base. Certo? E se o navio estiver andando com velocidade constante? Para onde que a bola vai cair? No mesmo lugar. Tá? Oi? Só que aí o vento faz parte do meu referencial? Não. Então, assim, desprezando o vento, desprezando essas coisas, tudo bem? Porque realmente tem o vento. Só que se tem o vento, tem um agente externo. Agente externo aplica força. Se aplica força, tem aceleração. Muda o referencial inercial. Entendido? Quando você está num carro, gente, próxima vez que vocês estiverem andando de carro, estiver na estrada, pede para o motorista que mantenha a velocidade constante. Joga a moeda para cima. Você vai ver que a moeda cai de novo na sua mão. Só que se eu estivesse pensando com a cabeça aristotélica, você joga a moeda para cima, o carro anda, ela deveria ficar para trás. Só que isso não acontece. Por quê? Porque a moeda não percebe que o carro está em movimento. Porque ela compartilha do mesmo movimento que o carro. Esse é o conteúdo da primeira lei de Newton. Vou ver se vocês entenderam. Sim. Se ele tiver com velocidade constante. Se o carro estiver acelerando, você vai jogar a moeda para cima, ela vai ficar para trás. Certo? Tudo bem? Uma pergunta. A Terra está parada ou ela está em movimento? Tá, com relação à Lua. Vocês percebem que a Terra está em movimento?
Se a Terra está girando, por que nós não percebemos que ela está girando? Nossa, gostei. Fala. Essa resposta está perfeita de acordo com a primeira lei de Newton. Só que é impossível girar com velocidade constante. Mas eu não vou entrar nesse... não vou entrar nesse detalhe agora. Já. Menos de 2 minutos. Mas a resposta da Giovana está perfeita. Para melhorar um pouquinho mais a resposta da Giovana provavelmente a Terra é um referencial inercial. Por isso que nós somos incapazes de perceber o movimento da Terra. Certo? Cara, se a Terra não fosse um referencial inercial, você imagina que legal? Helicóptero levanta voo, fica parado, a Terra gira, você desce em outro lugar. Tá? É impossível qualquer corpo girar com velocidade constante. Porque é impossível. Não. Sabe por quê? Sabe por que vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Porque vocês não sabem geometria. Porque vocês não prestaram atenção nas aulas de geometria analítica. Aliás, vocês não fizeram o link de geometria analítica com velocidade. Com as aulas de física 1. Velocidade é o quê? Em termos matemáticos. Qual é a ferramenta matemática que eu uso para descrever uma velocidade? Não, isso não é uma ferramenta matemática, isso são conceitos físicos. Não. Eu represento matemática por alguma grandeza... eu represento velocidade através de alguma grandeza matemática. Pensa. Isso é unidade de medida no sistema internacional. Você representa a velocidade através de um vetor. Certo? Então, quando eu falo velocidade, matematicamente eu estou falando do quê? De um vetor. E um vetor tem 3 coisas. O que caracteriza um vetor? Módulo, direção e sentido. Quando eu falo velocidade constante, a cabeça de vocês só pensa no módulo. Certo? Só que se eu falo velocidade constante, o que tem velocidade? Velocidade é um vetor. Então o vetor tem que ser constante. Então o que deve ser constante? Módulo, direção e sentido. Vamos pegar um vetor? Então, se você fala de um carro na rodovia, ele está em uma direção, pode, por exemplo, ele levemente vai um pouquinho para a esquerda. Fechou. Perfeito. Desceu e subiu? Já era. Por isso que você percebe que o carro está em movimento. Porque é impossível, ao longo de uma rodovia, a não ser que a rodovia seja muito perfeita. Vamos melhorar a frase. É impossível nas rodovias brasileiras, entendeu? Você manter a velocidade constante. Vamos lá. Eu preciso de um vetor. Alguém tem um vetor aí? Ninguém nunca... Tá doido. Deveria colocar na lista de material de vocês. Gente, ano que vem vocês vão ser veteranos. Eu tô vendo assim, vocês são uma geração que cada vez vocês são mais ruins para colocar apelido, para fazer as coisas. Cara, quando eu estava na faculdade, a melhor coisa que a gente fazia com os bichos da engenharia era falar, cara, vocês vão ter aula de geometria analítica, né? Compra uma caixa de vetores. Manda os moleques comprar uma caixa de vetor. Fala assim, tem uma biblioteca, tem ali na Rua Amazonas, só que lá eles vão vender a colorida. Não precisa ser a colorida, não. Chega lá e pede, eu quero uma caixinha de vetor preto e branco. E pede vetores LI. Tá? A moça vai te oferecer vetores LD, mas pede LI. Cara, lá na Unesp nós zoava demais os bichos. Os caras da agronomia ficavam putos. Se não tiver na empresa, eu xinguei. Cara, lá tinha o departamento de agronomia, a gente chegava e falava assim, bichão, tem aqui o meu trabalho. Você vai lá na agronomia, você procura o departamento de estrumes. Cara, os caras da agronomia ficavam putos, né? Departamento. Mas olha lá, vamos imaginar aqui um vetor. Vou imaginar que o módulo dele seja 3. Módulo 3. Qual a direção desse vetor? Horizontal. Direção é a reta em cima da qual eu vou andar. Tá?
para cada direção você tem quantos sentidos? 2. Tá? Então, direção horizontal, sentido para a porta. Certo? Pergunta. Andando. O vetor está se mantendo constante? Ele continua horizontal? Continua apontando para a porta? Continua do mesmo tamanho? Sim. Então ele está se mantendo constante. Qual a única trajetória possível para um vetor velocidade constante? Linha reta. Porque, olha aqui, ó, vamos fazer ele girar. O vetor manteve constante? O que aconteceu? Mudou o quê? Não, mudou a direção. Certo? É que não faz sentido eu falar mudou o sentido, sendo que mudou a direção. Na direção horizontal, qual sentido você tem? Direita e esquerda. Que direção é essa? Vertical. Qual sentido você tem? Você não tem mais direita e esquerda. A partir do momento que você mudou a direção, você já trocou o sentido. Então, quando eu falo velocidade constante, eu quero que isso já esteja na cabeça, entre na cabeça de vocês. Se eu falei um corpo se move com velocidade constante, qual é a trajetória? Qual é a trajetória? Retilínea. Entenderam por que é impossível um movimento circular com velocidade constante? A velocidade, perfeito. Nenhum ponto do pneu do carro tem velocidade constante. Mas, vocês ainda não aprenderam, mas vocês têm a noção, o centro de massa do carro pode ter velocidade constante. Entretanto, vamos imaginar numa rua saindo daqui para Rio Preto, ó. Tá assim. Velocidade está constante? Aí você faz isso. Foi com velocidade constante? Não. O que mudou? Mudou a direção do vetor velocidade. Entenderam? Entenderam? Mesmo? Certo? Tudo bem? Então falei o conteúdo. Opa, de quem que era o vetor? Não. Então depois vai ter que ir lá comprar outro, né? Vamos lá. Então, revisado. Primeira lei de Newton é só referencial inercial. Segunda lei de Newton. Vamos começar a escrever de uma maneira para você impressionar o pessoal que vê os seus... Para quem olhar o seu caderno e ficar impressionado. Segunda lei de Newton, ela fala o seguinte, olha, o que é força? A gente discutiu na aula passada. Força é fruto da interação entre dois corpos. Ninguém tem força. Força não é um substantivo, força é uma ação. Fruto da interação entre dois corpos, que causa o quê? Aceleração. Mas o que é aceleração? Mudança na velocidade. Então, força é a entidade física capaz de mudar a velocidade. Tá vendo que eu só estou filosofando, que eu só estou falando? Só que a física não se baseia nisso. A física se baseia na capacidade de você fazer previsões. Para eu fazer previsões, eu vou precisar de matemática. Para isso vem a segunda lei de Newton. Só que a segunda lei de Newton, ela não me ensina a calcular força. Ela me ensina a calcular o resultado da ação conjunta de todas as forças sobre um sistema. Então vou descrever a segunda lei de Newton dessa forma, ó. Sabe que símbolo é esse? Somatório. Sabe por que usa esse símbolo para somatório? Isso aqui é a letra S. É a letra S, só que em grego. Sigma. Tá? Então, somatório. Integral também é um somatório. O símbolo da integral não é isso? É um S. A ideia de integral é você fazer um S para indicar que você está somando. Tá? Cara, a matemática, ela é toda feita para ser simples e para ser intuitiva. Quando a matemática ficar muito complicada, quer dizer que a culpa é sua. Quer dizer que você não está entendendo, de verdade. Ó, já vou mostrar mais uma coisinha. Olha só. Somatório de todas as forças. Vou explicar esse símbolo. Ó, percebe que força, qual entidade matemática representa a força? Vetor. Tudo bem? Olha como que a gente faz. Como é que é a somatória dessas forças? Quantas forças você imagina que está atuando num corpo? Fala o número. 13. Então tem que ser a força 1, mais a força 2, mais a força 3, até 13. Então, ao invés de eu ficar colocando força 1, força 2, força 3, eu coloco um índice I. Mas o que aquele I está representando? Ele pode estar representando a força 2?
Pode. Pode estar representando a força 3? Pode. Então eu vou indicar aqui embaixo, ó. O I pode estar representando, vai estar representando desde o 1 até um N. Certo? E aí eu começo com I igual a 1. Então vai ser F1 mais F2 mais F3 mais F4. Onde é que eu vou parar? No F de índice N. Tudo bem? Então, a segunda lei de Newton diz isso. Olha, o somatório de todas as forças atuando em um corpo vai causar o que nesse corpo? Aceleração. Certo? Só que o tamanho da aceleração vai depender, porque cada corpo vai apresentar uma certa resistência à aceleração. Essa resistência à aceleração é chamada de inércia ou massa. Tudo bem? Então, força resultante é massa vezes aceleração. O que está faltando ali? O que eu não coloquei ali de propósito? Sinal de igual, né? Vamos imaginar os matemáticos no começo, eles precisavam de algum símbolo para indicar que o que está de um lado e o que está do outro é a mesma coisa. Aí pensa, duas retas paralelas. Não tem nada mais igual do que duas retas paralelas. Por isso que o símbolo de igual é isso. Tá vendo como é que a matemática ela é simples? O sinal de igual é aquilo porque não existe nada mais igual que duas retas paralelas. Tudo bem? Então, esse é o conteúdo da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ela diz o seguinte, olha, se você souber todas as forças que atuam em um corpo, você consegue achar quem? Se você souber todas as forças que atuam no corpo, quem que você consegue calcular? Aceleração. Isso. Saber todas as forças que atuam no corpo significa que eu conheço a força resultante. Então, se eu conheço a força resultante, significa que eu conheço quem? A aceleração. Qual a importância de eu conhecer a aceleração? Porque você conhece a aceleração, você conhece tudo. A aceleração não é a derivada da velocidade? Então, se eu conheço a aceleração, basta eu fazer o quê? Eu integro, acho quem? E se eu integrar de novo? Eu acho a posição. Então, olha só, olha que forte. Se eu conheço todas as forças que atuam em um corpo, eu consigo saber a posição que esse corpo está em cada instante de tempo. Olha que poderoso. Fala. Exato, é instantâneo, que é cada valor. Quer ver? Você quer ver como? Também, uma das formas. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo boboca, tá? Fala. Se souber todas as forças, consegue achar todas a posição. Cara, olha que forte que é essa lei. Olha que genial que é essa lei. Se eu souber todas as forças que atuam no sistema, eu consigo saber o movimento. Meninas ou meninos, você imagina que poder que isso tem num casamento? Basta você saber todas as forças que estão atuando sobre o seu companheiro, que você vai saber onde é que ele está em cada instante de tempo. O problema é você saber todas as forças que estão... Né? Olha só, é uma coisa que passa despercebido. Vamos imaginar o seguinte, ó. Primeiro, lembra, para eu aplicar isso aqui, eu preciso primeiro de um referencial. Tá aqui um referencial. Tá? Esse referencial, eu vou chamar ele de reta S. Tudo bem? Para não parecer que eu estou mentindo, como você chama mesmo? Catarine ou Ná? Catarine. Catarine, você tem namorado? Não? Gostaria de ter? Aqui você vai ter. Só que você não gosta dele. Tá? Onde é que ele estava agora? Posição. No meio não está ajudando muito. Fala um valor de posição. Ó, aqui está a origem. Vamos supor. Pode ser que ele está aqui no 5, Catarina. Aqui está.
Elisa Zica. Certo? Catarina, inicialmente, o seu namorado, você brigou com ele. E você tem uma cara de bravo. E ele saiu correndo. Tudo bem? Ele saiu correndo com uma velocidade inicial. Tá? A hora que ele começou a correr, não me pergunte como, mas medimos a velocidade dele a hora que ele começou a correr. Hoje tem GPS, né? Ele tinha uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. De acordo? Tudo bem? Quero saber onde é que o namorado da Catarine vai estar daqui a 3 segundos. Pela segunda lei de Newton, eu só vou conseguir saber onde ele está se eu conhecer o quê? O somatório. Não preciso nem conhecer todas as forças. Eu preciso conhecer o somatório de todas as forças. Tudo bem? Então vamos supor o seguinte, primeira suposição. Já nós vamos fazer outra coisa com a namorada Catarina. Vamos supor que eu sei que não tem nenhuma força atuando sobre ele. Tudo bem? Então, essa é a primeira suposição sobre o namorado da Catarina. Não tem nenhuma força, não. O somatório de todas as forças atuando sobre ele deu 0. Certo? Portanto, para essa primeira situação, eu sei que a força resultante sobre o namorado da Catarina deu 0. Pela segunda lei de Newton, se a força resultante deu 0, qual é a conclusão que eu tiro? Que a aceleração é 0. Olha, putz! Não. Olha que coisa linda. Que a aceleração é 0. Tudo bem? Só que eu vou fazer bem devagarzinho, não precisa fazer tudo isso, é só para a gente poder discutir bastante, tá? Só que a aceleração é a derivada temporal da velocidade. Presta atenção que eu estou falando de vetores. Então, a derivada temporal da velocidade é 0. Certo? Aí agora, cálculo 1. Se a derivada é 0, é porque a função que está sendo derivada é constante. Portanto, olha o que eu sei. Que a velocidade do namorado da Catarine é constante. Se ela é constante, eu sei que ela começou num valor 5. Então, o que eu posso dizer? Quanto que é a velocidade da Catarine, do namorado da Catarine? 5 metros por segundo. Tem um erro aqui. Escrevi errado de propósito. O que está faltando ali? Problemas. Você escreve isso, só para indicar vocês. Na prova é 0. Qual que é o erro? O que tem do lado de cá? Em termos matemáticos. Qual a natureza matemática disso? Vetor. Qual a natureza matemática disso? Número. Aqui você está dizendo que um vetor é igual a um número. Não é verdade. Então, para isso vocês estudaram. Para isso vocês estudaram geometria analítica. O vetor velocidade, ele é 5. Pode colocar a unidade, metros por segundo, mas não precisa. Na direção 1. Entenderam? É porque aqui eu estou colocando... Pode ser o eixo X. Tá, então para ficar melhor, eu vou indicar aqui o vetor I. Versor I. Referência. Tudo bem? Isso. Não, você está coberto de razão. Mas entendeu que do lado de lá e do lado de cá tem que ter coisa de mesma natureza? Tamo junto? Tamo junto ou não, gente? Tá. Mas dá para melhorar. Porque eu sei que a velocidade, eu sei mais. Eu sei que a velocidade é a derivada temporal de quem? Da posição. Que também é um vetor. E eu sei que isso é 5i. Olha que forte tudo que eu sei, hein? Aí agora eu preciso fazer o seguinte. Esquece a notação vetorial.
Não precisa por enquanto. Me fala qual é a função que, se eu derivar, o resultado dá 5. Eu tenho que derivar com relação a t. Que função que, se eu derivar com relação a t, o resultado dá 5? 5t. Se eu derivar 5t com relação a 5, com relação a t, dá quanto? Todo mundo? Me fala outra função que, se eu derivar, dá 5. 5t mais 3. Que a derivada constante dá 0. Certo? 5t mais 4. Qualquer número. Só que tem um detalhe que eu estou tratando de uma coisa que não é só matemática, ela é física. Então, olha só, presta atenção. Então eu posso escrever isso aqui, ó. A posição, ó, se a derivada é 5, a posição em função do tempo, ela vai ser 5t mais o que a Giovana falou, qualquer número, na direção i. Até aqui todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Porém, eu tenho que prever o movimento do namorado da Catarina, então qualquer número não é válido. Qual é o número que eu ponho ali? Não. Onde é que o namorado da Catarina estava quando o relógio marcava 0? 5, então acabou. 5t mais 5. Vamos ver? No tempo 0, onde que ele estava? 5. No tempo 1, onde ele estava? No tempo 1, onde ele estava? 5 vezes 1, 5. Mais 5. No tempo 2. No tempo 3. Vocês não perceberam que a gente chegou? S0, mais V vezes T. Tudo bem? Você não precisava decorar isso. Tem a mínima necessidade. Tá? Porque você obtém isso a partir da segunda lei de Newton. Simples assim. Tudo bem? Catarine ainda está namorando esse cara? Então você saiu e achou ele. Você alcançou ele. Segunda situação com o namorado da Catarina. Tá? Vamos lá. Ah, exercício boboca. Esse aqui é exercício boboca versão 2.0. Certo? Olha só, a Catarine alcançou o namorado dela. Aí a Catarine catou ele, subiu no alto de um prédio. Com muita... Você falou que não queria namorar. Estou baseando... E a Catarine vai soltar o pobre coitado do alto desse prédio. De acordo? Cara, imagine que você está vendo alguém que vai se soltar do alto de um prédio. Agora você é aluno de engenharia. O que você tem que pensar? Vou equacionar o movimento dessa pessoa que está caindo. Certo? Não. Vai adiantar. Um lençol acho que não vai ajudar. Não sei que seja. Tá bom? Então, vamos ver se vocês já estão captando. Qual que é a primeira coisa que eu preciso para avaliar esse movimento? Referencial. Primeira coisa que eu preciso é um referencial. Ok? Vou colocar o referencial aqui, ó. Coloquei um referencial. Certo? Coloquei o referencial, o eixo Y. Aqui o chão vai ser a origem do meu referencial, tudo bem? Tamo junto? Que altura tem esse prédio, Catarina? Chuta um valor aí. Só 10? Não, 10 fica ruim. Não fica ruim que vocês querem com números inteiros e bonitinhos, né? O resultado todo. 10 fica ruim. Nossa, se 10 ficar ruim, 20,5 vai ficar uma maravilha, né? Números que vão dar que vai ficar bom. 5, 20,
45. Tá bom? 45 metros, fica bom? Pois eu vou ensinar vocês como é que eu sei esses valores. Certo? Então vamos lá. Qual a velocidade inicial dele? 0, né, gente? A Catarina agarrou, ele está segurando, vai soltar ele. Então, inicialmente, ele está parado, diga. Perfeito. J, chapéu, né? Versor. Tudo bem? Bom, a partir do momento que a Catarina soltar ele, que força vai estar atuando sobre ele? Força-peso. De acordo? Não tem resistência do ar porque estamos começando a analisar agora, a gente quer caso simples. Então, temos aqui o peso do indivíduo. Ok? Pronto, acabou, gente. Não preciso de mais nada. Já consigo falar tudo sobre aquele movimento. Eu, por exemplo, consigo bater o olho e já falar assim, cara, ele vai levar 3 segundos para chegar ao chão. Ele vai chegar ao chão com a velocidade de 30 metros por segundo na direção menos J. Já consigo fazer tudo isso só de bater o olho ali. Certo? Vamos ver? 45 metros. Vem comigo. Vamos lá. Primeiro, quem é que guia a gente? Segundo a lei de Newton. Então vamos lá. Força resultante. Resultado da ação de todas as forças. Qual é o resultado da ação de todas as forças ali? Se eu juntar todas as forças que estão atuando sobre ele, dá quem? Dá o peso. Resultado da ação de todas as forças, peso. Show! Nossa, cara. Olha que coisa deliciosa. Só que eu sei que o resultado da ação de todas as forças é quem? Massa vezes aceleração. Ó, vou contar um negócio para vocês. Vai bagunçar a cabeça de vocês um pouquinho, mas é proposital. Tá? Se um dia vocês saírem da aula com a impressão que vocês entenderam tudo, quer dizer que a aula foi ruim. Agora, se vocês saírem da aula com a impressão que vocês não aprenderam nada, a aula também foi ruim. E se sair com a impressão que vocês aprenderam um pouquinho? Não dá para saber. Certo? Ou seja, você nunca vai saber se você entendeu tudo. Parece piada, mas é verdade. Você nunca vai saber. Essa massa que aparece aqui, qual que é o significado dela? É a resistência que o corpo apresenta à aceleração. Força resultante é igual peso. Como é que eu calculo o peso? Mas essa massa que aparece aqui, Giovana, ninguém nunca contou para vocês, né? Não é a mesma que aparece aqui. Em termos conceituais, ela é diferente. Lembra, foi com vocês, eu falei de forças de campo? Lembra da força gravitacional? Essa massa é a resistência que o corpo apresenta à aceleração. Essa massa é chamada de massa gravitacional. Essa é a massa que distorce o tecido espaço-tempo. Em termos conceituais, são diferentes. Para nossa sorte, elas têm o mesmo valor. Tá? Até hoje não se detectou nenhuma diferença no valor da massa gravitacional e da massa inercial. Tá bom? E se elas têm o mesmo valor, maravilha. Eu posso dividir dos dois lados pela massa. E se eu dividir dos dois lados pela massa, adianta dividir, se a de baixo ela vista, eu voar. Vou ser legal, eu vou para de fora. Tudo bem? Certo? Vocês querem ver como é que vocês gostam de pensar complicado? Quanto que é a aceleração gravitacional? 10. Ah. Só tem um erro nisso que você falou. Não, eu não precisa trabalhar com unidade. Eu posso deixar por unidade só no fim, tá? Não fica muito complicado. Então, quanto é que vai ficar a aceleração? 10? Cara, porque se você coloca 10J, você está dizendo que ela está pegando o namorado dela, soltando e está subindo. Cara, quem fez cursinho, vocês já ouviram um absurdo de professor de cursinho falar que a gravidade é negativa quando está subindo e positiva quando está descendo? Olha o absurdo! Cara, a gravidade é assim, a depender do sistema de referência, pode trocar. Mas para esse referencial que a gente colocou, o que acontece com a aceleração gravitacional?
negativa. Menos 10 na direção J. Tamo junto? Até aí? Tamo junto? Meus amiguinhos? Então tá bom. Oh, mas agora eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Mas a aceleração é a derivada da velocidade. Então, se eu integrar a aceleração, quem é que eu tenho? A velocidade. Então, vamos lá. Portanto, V de t, que V depende do tempo, é igual. Esquece a notação vetorial. Quem é que eu derivo vai dar menos 10? Menos 10t. Não. Oh, ai, nossa, agora você me deu um... Nossa, agora tá dando minha barriga. Ai. 45 se refere a quê? Altura. 10t é velocidade. Você está somando velocidade com altura. Você está somando coisa de natureza diferente. Cara, esse é o primeiro problema de matemática. Quando se ensina matemática para as crianças, a primeira coisa, 1 mais 1 é 2. Mais 1 não é 2. Concorda? Quer ver? Quanto que dá uma garrafinha mais um caderno? Não deu 2. Certo? Quanto que dá uma garrafinha mais uma garrafinha? Ou seja, 1 mais 1 só é 2 quando eu estou somando coisas de mesma natureza. E nem sempre. Uma gota mais uma gota. Uma gotona. Uma gota mais uma gota pode ser uma gotona. Certo? Gente, vocês estão dando risada, eu estou me sentindo um idiota. O que eu estou falando é verdade. Então, você entendeu o problema de ter somado 45? Vem comigo aqui. Então, menos 10t mais qualquer coisa, seu derivado dá menos 10 na direção J, certo? Só que esse qualquer coisa vai ser o quê? A velocidade inicial. Quanto é a velocidade inicial para esse problema? 0. Gente, vocês não perceberam? V igual a V0 mais AT. Tudo bem? Achei a velocidade. Então não vou nem complicar, gente. Eu não vou nem colocar esse 0 aqui. Pra que ficar colocando 0? Menos 10t na direção J. Mas eu não estou interessado na velocidade, eu estou interessado em quem? Na posição? Então vamos lá. S de t, aí é só fazer o caminho inverso. Eu não vou nem chamar de integral, que vocês criam a falsa impressão que integral é a operação inversa da derivada, que é outra mentira. Integral não é a operação inversa da derivada. Eu vou usar o nome correto. Antiderivada. Tudo bem? Vamos usar o nome correto. Antiderivada. Quem é que eu derivo que o resultado dá 10t? Pensa o seguinte. Se depois que eu derivei virou t, quer dizer que antes tinha quê? T quadrado. Aí o 2 caiu e apareceu um 10. Então quem que estava aqui? 5t quadrado. Você está brincando que vocês nunca perceberam isso. Não, estou falando sério. Certo? Menos 5t quadrado na direção J. Pronto. Opa! Não está pronto, não. É menos 5t quadrado mais qualquer coisa. Só que qualquer coisa agora é quem? Posição inicial, né? Que é quanto? 45. Pronto. Porque o 10 já foi dividido por 2. Cara, é bonito ou não? Perfeito. Porque aqui eu tenho a função de posição. Essa conta vai me dar uma posição. Eu tenho que somar com outra posição. Tudo bem?
Tudo bem ou não? Quer ver que agora eu sei tudo? Hã? Você já tem. Porque se você conhece todas as forças, já conhece a aceleração. Quem é que determina a aceleração? Força resultante. Então, tá vendo o poder? É que assim, quando a gente vê lá no ensino médio, ou talvez em Física 1, você vê apenas a força máxima vezes a aceleração. E você não dá o real significado a isso. Olha o poder que isso tem. Se você conhece todas as forças, vocês não perceberam ainda, mas você quer ver? Quanto tempo leva para ele cair? Vamos pensar. Se ele tem que cair como um todo, quanto que tem que ser a posição final? 0. Basta você pôr o 0 aqui. 45 vai para lá, vai ficar menos 45. Certo? Passo menos 5 dividindo. Quanto que dá menos 45 dividido por menos 5? 9. Então, t quadrado é 9. Então, quanto que é o t? 3. Não falei que por isso que eu tinha escolhido 45. Por isso que eu já tinha feito de cabeça que dava 3 segundos. Já já eu mostro. Primeiro eu quero que vocês tenham, quero ver se vocês perceberam, vocês entenderam o poder da segunda lei de Newton. Entenderam? Mais que o poder, a importância da segunda lei de Newton. Tudo bem? Então tá. O negócio da bicicleta, pelo visto, vai ficar para outro dia. Vai ficar para semana que vem. Oi? Que bom. A hora que você tiver... Você tem namorada? Tem? Então, a hora que você tiver lá com ela, que ela quiser um momento romântico, você fala, não, estou pensando como que eu vou te impressionar. Vou contar para vocês. É mais por curiosidade isso daqui, tá? Lembra que eu falei que a hora que você estiver estudando, deu uma travada, vai ler alguma coisa de história, uma coisa mais interessante? Então, o que eu vou começar a contar parece que não tem relação nenhuma com o que eu estou falando para vocês. Não sei se vocês sabem, mas o Teorema de Pitágoras ele não foi pensado exatamente pelo Pitágoras. O que o Pitágoras fez foi criar o que a gente chamaria hoje de uma seita, mas na época não era bem isso, que eram os pitagóricos. E a base, hoje, por exemplo, uma seita, bem entre aspas, que a gente tem o cristianismo. A base, uma das bases do cristianismo é amar ao próximo como a ti mesmo. Uma das bases do pitagórico era os números governam o mundo. Então, eles acreditavam que tudo poderia ser explicado através de números. Só que números para os pitagóricos eram só números naturais. 1, 2, 3, 4. E tinham alguns números que eles batizavam de números figurados. Então, os pitagóricos eles gostavam de ficar brincando com os números figurados. Por exemplo, números figurados são números que, para eles, pedrinhas, que eu consigo desenhar figuras geométricas. Pegar, por exemplo, os números triangulares. Um dos números principais era o 1. Então, 1 vai se encaixar em todos os números figurados, porque é a partir do 1 que eu crio todos os números. Se eu quero fazer um triângulo, qual que é o primeiro número que vai representar um triângulo? É meio óbvio, né? É meio óbvio. Então, o primeiro número, eu vou desenhar triângulo retângulo, porque em homenagem ao Teorema de Pitágoras, né? 3. Esse é o primeiro número triangular. Alguém me diga outro número triangular. Não tem ideia? Eu vou colocar mais um, vamos ver se vocês captam. Ó, isso. Ó. O 3 é um número triangular. Ó, como que eu crio outro triângulo? Eu subo. Que número ficou esse? 6. Outro. Ó, eu tenho aqui o 3. Quanto que eu vou ter que somar ele? Mais 4. Tudo bem? Então, ó, o primeiro número triangular é 1. O segundo número triangular, 1 mais 2. O próximo, 1 mais 2 mais 3. O próximo, 1 mais 2 mais 3. E depois, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Tá vendo que existe um padrão? Esses padrões é que os pitagóricos buscavam. É até interessante que, pós pitagóricos, muito do algumas pessoas, né, tem que tomar cuidado,
atribuem que o cristianismo utilizou de algumas coisas dos pitagóricos, ou os que os pitagóricos. Porque, por exemplo, 15, né? É 15, isso. Por exemplo, Pitágoras foi um dos primeiros a dizer que você tem que amar os seus inimigos. Tá? Tem um outro negócio dos pitagóricos que é legal, os números perfeitos. Números perfeitos são aqueles números que, quando você soma os divisores, você volta no número. Por exemplo, 6. Quais são os divisores do 6? 1, 2 e 3. O 6 você não conta. Quanto que dá 1 mais 2 mais 3? 6. Então 6 é o número perfeito. Em quantos dias Deus fez o mundo? 6 dias. Ele descansou no 7º. Então tem outros números, aí você tem que ver o par, são números amigos. Se você soma os divisores dele, vai dar 1. Aí você soma os divisores desse 1, dá o primeiro. Então ele colocava que a amizade perfeita era dotada por esses números amigos. Mas o que eu quero discutir com vocês, eu falei que não parecia que não tinha nada a ver com o movimento de queda. Além dos números triangulares, os próximos eram os números quadrados. Número triangular, eu desenho triângulo. Números quadrados, o que eu desenho? Primeiro número quadrado é 1. Lembra que eu falei que 1 era todos? E aqui agora vai ficar muita coisa clara para vocês. Qual que é o segundo número quadrado? Quanto é o segundo número quadrado? 4. Quanto que dá 2 ao quadrado? 4. Cara, vocês nunca se perguntaram por que elevar 2 se fala elevar ao quadrado? Porque você vai desenhar quadrados. Terceiro número quadrado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Próximo número quadrado. 6, 7, 8. Só mais um, hein? 25. Nossa, meu Deus do céu. Na realidade, gente, o teorema de Pitágoras o desafio que os pitagóricos tinham, o que vocês conhecem como teorema de Pitágoras em retângulo, não era bem ficar vendo o lado de retângulos. O teorema de Pitágoras era o seguinte: vamos procurar 2 números quadrados que, se eu somar, dá um número quadrado. Por exemplo, se eu somar 1 mais 4, quanto que dá? 5. 5 não é número quadrado. 1 mais 9, 10 também não é número quadrado. 9 mais 16, 25. Então isso daqui era chamado de uma trinca pitagórica. Se você somar o terceiro número quadrado com o quarto número quadrado, vai ter um quinto número quadrado. Que é o por isso você forma. Então, os pitagóricos, o que eles queriam era isso: buscar números quadrados que, se somados, davam também um número quadrado. Tá? Só que os caras começaram a perceber outras coisas. Quer ver que interessante? 1 mais 3. 3 mais 6. 6 mais 10. 10 mais 15. Se você soma 2 números triangulares consecutivos, o que você tem? O que é meio óbvio, porque o quadrado você quebra em 2 triângulos. É outra coisa que os pitagóricos perceberam. Essa é a mais legal. Porque, ó, pra você sair do primeiro número quadrado para o segundo quadrado, você pegou 1, somou quanto? Você somou 3. Certo? E do 4 aqui? Então era 1 mais 3. Quanto você somou? 5. Então, olha que legal. O terceiro número quadrado é a soma dos 3 primeiros números ímpares. O quinto número quadrado é a soma dos 5 primeiros números ímpares. Tudo bem? Perceberam? Sabe quem percebeu isso? Quem sabia disso muito bem? Galileu Galilei.
Galileu sabia que a soma de números ímpares consecutivos resultava no número quadrado. Quando Galileu começa a estudar o movimento de queda de corpos, ele começou a perceber o seguinte. Vamos imaginar que aqui eu vou fazer a queda de um corpo. Ó. Qual a velocidade inicial desse corpo? 0. Aí o Galileu mediu um intervalo de tempo. O corpo caiu. Ele caiu uma certa distância x. Tudo bem? Se eu medir o mesmo intervalo de tempo, o corpo vai estar caindo mais rápido, né? Então ele tem que cair uma distância maior ou menor que x? Chuta um valor. Não. Se a primeira distância é x, chuta um valor em termos de x. 2x? Não, mais 5. Porque eu não sei o intervalo de tempo. É duro falar um número. É o que 2x faz sentido. Só que o Galileu medindo. Isso aqui é medido, tá? 3x. Para o mesmo intervalo de tempo. Se eu medir o mesmo intervalo de tempo agora, sabe quanto que ele cai? 5x. Sempre número ímpar. Sempre número ímpar. Então o que Galileu percebeu? Que a queda de corpos tinha alguma coisa a ver com número quadrado. Por quê? Porque é sempre o total. Por isso que aparece o t ao quadrado na fórmula. E aí bastou para o Galileu calcular essa primeira distância. A distância caída no primeiro intervalo de tempo, 5 metros. Então, no segundo intervalo de tempo é quanto? 15. No terceiro intervalo de tempo, 25. Por isso que eu calculei de 45 de cabeça. 5 mais 15, 20. 20 mais 25, 45. Então, por isso que isso porque eu uso 10 como gravidade. Por isso que não faz sentido ficar usando 9,8, porque você perde de entender de maneira simples essa coisa que eu acho tão... Ele calculou. Ele não sabia o que era gravidade. Ele calculou essa distância aqui. Né? Assim, ainda não se tinha ideia do que era gravidade. A ideia do que se era gravidade vem com Newton. Ele não calculou gravidade. Ele calculava tempo de queda e distância. Porque daqui, o que ele percebeu? Olha só. Opa, aguenta. Vamos montar a tabelinha. Ó, eu vou marcar tempo e aqui eu vou marcar altura caída. Tudo bem? No tempo 0, que é aqui em cima, quanto que ele caiu? 0. No primeiro intervalo de tempo, não precisa ser necessariamente 1. No primeiro intervalo de tempo, não precisa ser necessariamente 1 segundo. Quanto que ele caiu? X. No segundo intervalo de tempo, quanto que ele caiu? 4x. Certo? Porque tem o x que ele caiu aqui. Então, segundo intervalo de tempo, 4x. No terceiro intervalo de tempo, então vocês já sacaram. No enésimo intervalo de tempo, como é que vai ficar? N ao quadrado x. Só que esse n vocês chamam de t. E o x é o 5. 5t quadrado. Porque aí assim, aqui fica n ao quadrado x. Não bastava para ele achar o valor de x. Isso era facinho de medir. Entenderam? Certo? Eu só estou mostrando aqui, olha só. Isso daqui é século V a.C. Isso aqui é século XVI. O Galileu só conseguiu chegar nisso porque ele conhecia muito bem essa ideia da soma de números ímpares gerarem números quadrados. Certo? Já está na hora? Não, ainda não. Vocês estão arrumando as coisas aí, vocês vão se lascar.
Tudo bem? Eu falei nada de novo na aula de hoje, né? De novo, nada. Não saímos de Física 1 até agora. Né? Deixa eu só pedir. Eu vou colocar lá no Moodle. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás. Nossa, bastante tempo atrás. É bem curioso. Esse negócio de trinca pitagórica. De como achar trincas pitagóricas. Assim, vocês me falam, se vocês quiserem acompanhar aí na calculadora, vocês me falam um número primo e eu falo uma trinca pitagórica que envolva esse número primo. Por exemplo, você falar o número primo 3, que trinca pitagórica que eu vou falar envolvendo 3? 3, 4, 5. Me fala outro número primo. Aí você tá lascando pra eu fazer de cabeça, hein? Fala um menorzinho. 27 não é primo. E também eu não faria de cabeça. Só primo. 11 eu gostei. 11, 61 e 60 formam uma trinca pitagórica. Vocês estão acreditando em mim? Faz as contas, cara. 11, 61 e 60. Pega a calculadora e faz 61 ao quadrado. Não. Primeiro vamos testar esse. Vai que eu tô mentindo. Hã? Então faz 60 ao quadrado. Mais 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121. Vê se deu isso. Bateu. Certo? Fala outro. Na 19 aí você tá de sacanagem. 7. 7 ao quadrado. 7, 25 e 24. Vai, 25 ao quadrado, 625. Vai, 24 ao quadrado mais 49. Que dá 625. Bateu também. Não, eu não dou conta de fazer de cabeça. Depois eu posso até ensinar a técnica para vocês, mas tem uns que eu dou conta de fazer de cabeça. Qualquer número primo, e eu garanto que é só essa trinca que tem. Fala outro número primo aí. 13? Nossa, aí você complicou, hein? 13 ao quadrado, quanto que é 13 ao quadrado? 69, 170, 170 por 2, 85, 84 e 13. Ao quadrado. Perfeito, faz. Pode. Beleza. Bateu? Você faz, vou ensinar a conta, ó. Não. Você pega o número, escolhe o número qualquer. Ué, você não... Não, qualquer um. Você pega o número primo, eleva ao quadrado. Escolhe um número aí. Vocês conseguem fazer de cabeça. 3. Eleva ao quadrado. Soma 1. Divide por 2. 5. E tira 1. Então 3, 4, 5. Chegou na trinca. 49. 50, 24, 25. Não, é sério, isso é uma descoberta minha, por isso que eu publiquei um artigo. E aí lá no artigo eu provo que para número primo é só essa trinca que existe. Para número primo é só essa. Para números ímpares, também dá certo mesmo sem ele ser primo. Por exemplo, pega o 9. 9 ao quadrado, 81. 81 mais 1, 82. Por 2, 41. 40, 41 e 9 formam a trinca pitagórica. Só que não é a única. Existe outra trinca com 9. E lá eu ensino como que você acha todas. Entendeu? Não. Eu faço a demonstração em menos de 2 minutos para vocês aqui. Mas aí depois vocês deem uma lida lá no artigo que é mais legal. Pega o teorema de Pitágoras. Qual que é a ideia que eu falei para vocês? Escolhe um número primo. Não. Tá aqui o número primo. Não sei esse cateto e não sei a hipotenusa. Tudo bem? Mas o que eu sei? Que H ao quadrado, P ao quadrado, mais C ao quadrado. Tudo bem?
Portanto, lembra, olha o detalhe, eu falei que P é um número primo. O número primo ele não tem divisores. A não ser um e ele mesmo. Certo? Portanto, então, P ao quadrado é H ao quadrado menos C ao quadrado. Certo? Mas H quadrado menos C quadrado é a diferença de dois quadrados. É H mais C vezes H menos C. Tudo bem? Portanto, P ao quadrado é H mais C vezes H menos C. Tá, e daí? Daí que ficou fácil. Por que ficou fácil? Vamos pensar. P ao quadrado, me fala uma multiplicação que dá P ao quadrado. P vezes P. Outra. Só tem mais uma. P quadrado vezes 1. Então, um deles é P quadrado e o outro é 1. Certo? Certo? Então olha só. Vocês vão ver que funciona. Isso daqui só pode ser P ao quadrado, porque é o maior. Isso daqui só pode ser 1. Aí fica fácil, ó. H mais C é P ao quadrado. H menos C é 1. Soma os dois. C vai embora. 2H P quadrado mais 1. Pronto, achei a hipotenusa. H é P quadrado mais 1 sobre 2, que é as contas que eu pedi para vocês fazerem. E o outro? H menos C é 1. Então é só tirar 1. Quer ver? Testa de novo. 7. Qual que é a conta que eu tenho? O número primo não é 7? 7 ao quadrado mais 1 dividido por 2. Então achei que o H é 25. Se o H é 25, o outro é 24. O 3, 4, 5 é só um caso particular desse. Essas eram coisas que os pitagóricos ficavam brigando assim para tentar descobrir métodos de achar números primos. Parece que é só brincadeira, mas muito de criptografia se baseia em números primos. Por exemplo, o cartão de crédito, ele tem um código que é um número muito grande. Sabe como que você quebra esse código? Esse número muito grande, ele é o produto de dois números primos. Se você achar os dois números primos, que multiplicados, dá esse número muito grande, você quebra o código do cartão de crédito. Então, muito dessas coisas que parecem que é só curiosidade matemática... Não, cara, não adianta, vocês não vão conseguir, gente. Senão, vocês não precisariam estar fazendo faculdade. Você já está contratado por algum banco muito feroz, porque são coisas assim, que os caras trabalham muito para isso. Certo? Mas eu vou pular. Não.